Convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Os 3 primeiros capítulos desta carta, o tema é a nossa alta posição em Cristo Jesus. Nos últimos domingos estivemos aí para trás expondo esta carta. Chegamos até esse momento. Você que perdeu algum dos cultos, você tem como entrar no canal lá do YouTube da igreja e acompanhar, ou no Facebook, ser edificado, tá bom? Capítulo 1, Paulo falou das grandezas de Deus, as riquezas doadas pelo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda nesse capítulo, Paulo faz a primeira oração, nos ensina a desenvolvermos a maturidade cristã, até Cristo ser formado em nós. No capítulo 2, ele falou sobre a salvação pela graça, o que éramos sem Cristo, o que somos em Cristo e qual o propósito que Deus fez na nossa vida. No capítulo 2, ele encerra falando da obra de Cristo em nós. E o capítulo 13, na última palavra que nós ministramos, Paulo esclarece os dois grandes mistérios aí que ele recebeu: a mordomia da graça, sendo a igreja o organismo vivo, o corpo vivo de Cristo Jesus, o edifício, e o maior dos mistérios, o evangelho. Paulo vai orar agora novamente. Do verso 14 ao verso 21, diz assim a palavra do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Voltando para esta porção do texto, Paulo faz agora a sua segunda oração nesta carta. A verdade, tudo indica, é que Paulo está continuando uma oração que ele começou lá no capítulo anterior. A oração que ele começou, ele está voltando nele. Paulo é um homem totalmente dependente de Deus, tem uma experiência profunda com a vida de oração. Paulo não faz nada sem antes buscar a direção de Deus. Paulo é um homem dirigido pela dependência de Deus. O quarto de escuta de Paulo é funcional. Paulo trabalha mais nos bastidores do que debaixo das luzes, muito mais na preparação do que na execução. É aí que entra o mistério. Deus opera através de nós. Deus opera através de nós. Então Paulo é um homem que tem intimidade com Deus e busca fazer da vontade de Deus a sua vontade, promover a glória de Deus. Na primeira oração, Paulo, a ênfase está no conhecimento de Deus e no bem-estar dos crentes. Você voltar aí a página no capítulo 1, do versículo 15 em diante,
A preocupação primária de Paulo está aí, no conhecimento de Deus e no bem espiritual dos crentes. Agora, você volta para o capítulo 3 aí, a ênfase está em como enfrentar tribulações, lutas, perseguições, prisões, toda a pressão do mundo, buscando força através da oração. Não é no braço, não é na capacidade intelectual, é buscando forças, diz Paulo, no homem interior, no qual o Espírito Santo de Deus habita. Lutamos muitas vezes, meus irmãos, com armas carnais e queremos vencer uma batalha que é espiritual. Paulo, então, nesta oração, ele nos ensina algumas etapas da oração, pelo menos duas. A primeira etapa que Paulo ensina a respeito da oração são os meios pelos quais devemos orar. Como deve ser noteado aí os meios que devem nos conduzir para a oração. Acompanhe comigo no texto, ele começa assim, por esta causa. Qual é a causa? Interessante que Paulo vai na carta repetindo esse termo. Lá no primeiro versículo desse capítulo, ele diz assim, por esta causa. Causa, a igreja, o corpo vivo de Jesus, o bem da igreja, o crescimento da igreja, a expansão do reino de Deus, o alcance dos perdidos. Paulo é um intercessor e ensina a igreja a interceder, a ser uma igreja intercessora, a se colocar no lugar, a olhar para uma causa e lutar por ela. Não uma causa pessoal, mas uma causa maior, o reino de Deus. A causa principal é o bem espiritual da igreja, bênçãos espirituais num contrassenso ao materialismo vigente do período de Paulo, como o nosso hoje. Quando as igrejas estão abarrotadas de pessoas materialistas, a maior busca é o bem-estar financeiro, estrutural, não o crescimento espiritual, a maturidade cristã, a intimidade com Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer o seu Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Paulo vai dizer que por esta causa, ele diz assim, me ponho de joelhos, embora as Escrituras não nos dê nenhuma posição que nós devemos ficar a orar. Nós encontramos nas Escrituras pessoas orando de diversas maneiras, ou diversas posições. Tem gente que ora dentro do peixe, Jonas. Outro ora dentro de um poço, Jeremias. Outro no quarto de oração, de terra de chão batido, para sentir o cheiro da terra. Davi colocava a cara no pó para orar. Outros oram diante das pessoas. Mas a Bíblia não diz assim, tem que orar de joelho, tem que orar de pé, tem que orar. Não. Mas Paulo usa esta expressão, dessa posição aqui, para indicar sincera reverência. Que existe aqui súplica, clamor, choro, lágrimas, uma intercessão cheia de lágrimas, desejo profundo de que seja respondida esta oração a favor da igreja. Pergunta: qual foi a última vez que você chorou pela sua igreja? Pelos pecados da igreja, para a transformação dos crentes, para o crescimento espiritual. Qual a última vez que você se enveredou na madrugada a chorar pelos crentes? Não é chorar pela sua vida, não, isso é fácil. Pela vida da igreja. Como você entende o organismo vivo que é a igreja do Senhor Jesus, do qual você é um membro tão importante, vital? Você é uma pedra do edifício, você é um órgão vivo desse corpo. Nós não somos ilhas, nós somos células dentro desse corpo.
fazemos parte. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Participamos. É maior do que família. A igreja é um corpo vivo, um corpo místico, do qual fazemos parte. Não podemos negligenciar, congregar, a comunhão, o compartilhar, o chorar juntos, a intercessão. E diz ele, me põe de joelhos diante do Pai. É alguém que tem intimidade e acesso, Paulo está dizendo. Acesso ao Pai, tem relacionamento, proximidade, busca a vontade do Pai. Lá em João 16, 23, promessa do Senhor Jesus está se cumprindo. Em verdade vos digo, se perdis alguma coisa ao Pai, eu vou-la considerei em meu nome. Paulo está tomando posse dessa palavra. E coloco de joelho diante do Pai. Diante do Pai. O que está na mente de Paulo? Eu entro na sala do trono e eu suplico a quem pode, no nome de Jesus. Ao Pai, em nome de Jesus. Diz mais Paulo, versículo 15, de quem toma nome, o quê? Toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aqui a ideia de toda a família de redimidos, aqueles que já estão na glória, e aqueles que estão ainda na igreja militante, os que estão na igreja triunfante, já com Cristo na glória, aguardando aí a transformação geral de todas as coisas, a volta de Jesus, e aqueles que estão aqui trabalhando, servindo, estão na seara, estão na batalha, estão na luta com o Senhor. Toda esta família, tanto do céu como sobre a terra, que tem um só Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. O termo família, que interessante, que não é o termo família no restante das Escrituras. A palavra aqui é pátria. Pátria. O que Deus fez da família de Abraão? Se você pegar Êxodo 19, pela primeira vez a nação de Israel, agora é chamado de nação, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, separado para o Senhor. O termo aqui é povo, é nação, é pátria, separado para Deus, é a família da fé. Não é cada família na ideia de paternidade simples, mas de que fomos feitos herança, herdeiros, filhos em Cristo Jesus. Agora recebemos uma paternidade espiritual, recebemos adoção, o cuidado paternal. Paulo está usando essa expressão de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Que família é essa? É a família da fé. Eu oro pela igreja do Senhor Jesus, pela igreja militante, pelos crentes valentes, pelos crentes que estão tropeçando, pelos crentes que estão nos animando, pelos que estão doentes, pelos que estão nos campos evangelizando, proclamando. Eu oro pela igreja, porque eu sou igreja. Eu oro pela nação, porque eu sou essa nação. E você é mais nação santa do que brasileiro, meu irmão. Você sabia disso? Você é mais nação santa porque aqui você é peregrino, mas a sua pátria é a glória. É esta nação que você vai passar a eternidade, a não ser que você faça parte de outra nação. Verso 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, novamente Paulo faz referência aqui à abundância que nós temos e somos em Cristo Jesus. Somos ricos, abastados. Riqueza da sua glória. É a condição, inclusive, da oração de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades.
Paulo está dizendo, olha, eu me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Para quê? Para que segunda a sua riqueza, ou riqueza da sua glória. E ele continua, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. A oração tem visto o progresso espiritual dos crentes, que sejam mais fortes, não em suas forças, mas na força de Deus, como Deus supre no poder de Deus, crentes fortalecidos pelo poder de Deus, esse Deus rico, glorioso. Como nós temos orado para que os nossos irmãos em Cristo sejam fortes no Senhor, sejam também cheios do Espírito Santo. Satanás muitas vezes põe os crentes para fofocar, para falar mal do outro, para arrumar intriga, para ficar medindo os outros o tempo todo, sabe? Dentro da igreja, o tempo todo. Para fazer clubismo, para brigar por espaços. Ele não quer ver a igreja intercedendo um pelos outros, para que os crentes sejam cheios do Espírito Santo, que possam testemunhar, proclamar, que sejam ousados, que sejam intrépidos, que sejam cheios de poder, de unção. Não quer. Mas é isso que nós devemos fazer, é orar para isso. E quando um crente na igreja vai sendo usado, ore para que ele seja mais usado ainda. Para que as pedras que estão vivas continuem vivas, as que estão morrendo, que ressuscitem, que reacendam, que haja um derramar, um renovo, um avivamento. É tão bom ver a igreja enchendo, e nós devemos continuar orando para que ela não encha apenas de pessoas, mas que as pessoas sejam cheias de Deus. Não queremos bater recorde de quantas pessoas temos no templo, queremos saber se essas pessoas estão cheias de Deus. Devemos orar por isso. Paulo continua, mas os meios continuam. Mediante o seu Espírito no homem interior, o Espírito Santo é o agente que não apenas aplica a obra da redenção, nos selando para a salvação em Cristo, sendo nossa garantia de que somos filhos de Deus, mas ainda nos revestindo de poder imaterial, nos fortalecendo. Precisamos nos encher desse Espírito. O homem interior é a nossa parte imaterial. É o que não pode ser medido pelos homens. Precisamos ser crentes cheios desse poder do Espírito, precisamos orar e buscar enchimento. Só vai ser cheio quem buscar. Pare de se preocupar com sua casa, com seu carro, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com as contas que você tem que pagar. Comece a pedir para Deus te encher de graça, de poder, de unção, de direção. Encher do Espírito Santo, busca essas coisas, que as outras, fica tranquilo que Deus cuida. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Porque tendo todas elas, e você não tendo a grandeza de ser cheio de Deus, você estará sempre vazio, pobre, cego e nu. Esta é a oração. Esse é o meio. Verso 17, assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Só há habitação quando há enchimento do Espírito, é preciso ser habitado por Cristo. Jesus precisa fazer morada em nós, somos o seu templo. Mas Ele não habita em templo sujo, cheio de pecado, vida estragada e mundanizada. Tem que santificar. Santificai-vos hoje e Ele fará maravilha no vosso meio. Tem que limpar a casa. Jesus quer uma casa limpa, um povo santo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Cada cristão precisa sempre, não orar para que Cristo entre a primeira vez. Eu lembro do dia que eu recebi a Cristo. É importante. Mas mais importante que isso é ser cheio dele todos os dias, ser habitado por ele todos os dias. É o Espírito Santo estar à vontade na sua vida, ocupando sua mente, suas emoções, suas vontades, e submetendo essas vontades à vontade de Cristo.
é se encher diariamente do Senhor. Ele continua ainda nesse verso 17: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo está dizendo, precisamos enraizar, precisamos fundamentar. Aqui é uma metáfora que ele está utilizando. Crente tem que ser plantado com raízes profundas. Hoje de manhã falamos um pouquinho sobre crer e sentir. Você viver, se você quer viver pelo que você sente ou pelo que você crê. Deixa as doutrinas da palavra de Deus entrar na sua alma. Enraizar a palavra no seu coração. Guarde ela no seu coração. Encha-se das coisas de Deus. Esvazie das coisas do mundo. Enraize. Não seja um crente superficial. Tenha raízes profundas. Você vai buscar as melhores águas nos lugares mais profundos. Temática nossa do ano, e nós estamos chegando ao final do ano, é intimidade com Deus. É colocar raízes mais profundas. Porque nas raízes mais profundas você vai receber o melhor de Deus. E a árvore que tem raízes profundas não é levada pelo vento. Não é levada pelo vento. Ele utiliza outro termo aqui, enraizados, aqui arraigados, né? E alicerçados. Gente que foi bem edificado, que os pilares foram profundos. A maior despesa de uma construção sempre será o alicerce. Tem que cavar bastante. Parece que está jogando dinheiro fora, né? Muito concreto, muita ferragem. Quem já mexeu com construção, o sujeito fala assim: gastei minha casa, eu não vi ela ainda. É assim a nossa vida com Deus. Aprofunde o máximo possível. Paulo está orando para isso, para que os crentes sejam profundos em Deus. Você tem orado por isso, pela sua igreja, para que os crentes tenham vida profunda com Deus? O avivamento começa aí. Quando os crentes mudam seu nível de profundidade, sai da superficialidade. Porque na superficialidade há relacionamentos que machucam. Há ministérios que não funcionam, que só tapeiam. O que transforma as vidas são as raízes profundas. São as vidas aprofundadas em Deus. Profundas experiências com Deus. Gente marcada pelo Senhor. A Bíblia diz que Jesus ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Sim, quantas madrugadas. Quantas madrugadas. A Bíblia fala que Jesus passou a noite inteira buscando. Orando. As coisas foram facilitadas no ministério, porque ele estava bem arraizado, alicerçado, fundamentado. Verso 18: a fim de poderes compreender com todos os santos. Compreender é Jesus tomando todas as nossas faculdades, mente, sentimentos, emoções e as nossas vontades. Só assim nós podemos discernir a grandeza de Deus. Esse é o conhecimento que todo crente precisa ter, se aprofundar no Senhor, precisa conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Com a alma a sua vinda é certa. Conhecer o Senhor, conheça seu Deus. Quer poder? Conheça o Senhor. Conheça. Sem comer a palavra de Deus diariamente, você não vai conhecer. O sermão do domingo não vai manter você cheio. Encha-se diariamente. Oração e palavra, oração e palavra. É a dieta do crente, oração e palavra. E faz a sua sobremesa com louvores, mas é oração e palavra. Paulo está nos ensinando a interceder pela igreja, para que ela possa compreender. Você tem orado por isso, para que os crentes possam
se apropriar desse meio, entender a vontade de Deus, dizer assim, com todos os santos, com a igreja, com o povo. Compreender o quê? Qual a largura, qual o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo está falando das dimensões do amor de Deus, do reino e do amor de Deus, que precisam ir tomando forma, crescendo continuamente em nossas vidas, na nossa compreensão, para sermos tomados dia a dia, no desejo sincero, mais profundo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de querer servi-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas energias, com toda a nossa criatividade, cheio de vida, é sendo tomado em todas as partes. Para compreender essas expressões, podemos apropriar aqui de uma figura, uma imagem, a cruz. Para a gente entender qual que é a força que Paulo utiliza para falar do amor de Cristo. Primeiro, da largura. A largura é a magnitude de todas as nações e classes sociais. Qual que é o alcance do amor de Deus? No céu diz que vai ter gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Essa é a magnitude. Aí, a largura do amor de Deus. Ele diz assim, e o seu comprimento de eternidade a eternidade. Deus nos amou quando a gente não era nada, nem fumacinha. Deu para você entender? Paulo, na própria carta de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O grande arquiteto de todas as coisas já tinha nos projetado, nos amar eternamente. Começou a nos amar quando não éramos. E sendo Ele nos ama. Quando não éramos, Ele morreu na cruz por nós. Sendo algo hoje, Ele continua nos amando. E nos amará eternamente. O amor de Deus não muda. Comprimento, largura, comprimento, profundidade, mostra a salvação daqueles que saíram, submergiram das profundezas do pecado, da miséria, que são retirados da escravidão, do império de trevas, de escuridão, de morte. O amor de Deus alcança o homem no lugar mais profundo, o mais fundo do poço que ele esteja. Paulo está dizendo à igreja precisa orar para entender isso, precisa compreender isso. E por fim ele termina falando a altura. Então utiliza aí a cruz na sua estrutura, altura, sua elevação à felicidade e à glória celestiais. Entender que o amor de Deus, ele transcendeu o cosmos, ele entrou na eternidade. E Deus tem aguardado para nós algo que nós nunca ouvimos, olhos nenhum viram, nem penetrou no coração humano, o que Deus já preparou para nós. Precisamos orar para que a igreja entenda isso. Entenda isso. Verso 19. Então ele vai falar de largura, comprimento, profundidade e altura. E diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Há em nossas vidas coisas que não podemos conhecer inteiramente, que não podemos entender e nem mesmo explicar. Uma delas é o amor de Deus. A gente tenta explicar. Complicado, como nos amou tanto. Entretanto, precisamos conhecer aquilo que é essencialmente impossível de conhecer. Não vai dar para conhecer tudo. Mas o quanto você pode conhecer nesta vida e o quanto você pode orar para que você possa conhecer. Qual o tamanho da sua sede, da sua fome de Deus? De expressar o amor de Deus. Será que você ignora ou você quer conhecê-lo? Você quer experimentar do amor de Deus? Diz assim, Senhor Deus, do que o Senhor tiver para mim eu quero. Eu tenho fome. Eu tenho sede. Quero mais, Senhor, quero mais de Ti.
Ou você se contenta com uma migalha e perde a oportunidade de experimentar das coisas grandes de Deus? E ele diz mais: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sejais tomados. Cada célula, cada parte do seu corpo sendo tomado pelo Senhor, sua vida passa a ser a vida de Cristo. Tem gente que o pecado é que vai tomando. O velho homem vai ficando cada vez mais velho, mais sem vergonha, sabe, mais safadão, mais duro. Paulo não tem que orar para Deus e, sabe, sermos tomados da plenitude de Cristo, para que o nosso corpo vai se enchendo, se enchendo, se enchendo, se enchendo, e transborde Jesus, para as pessoas dizerem assim: olha, já não é ele que vive lá mais não, é Cristo. Mudou a vida. O triste é quando o mundo olha para a gente e fala assim: é ali está Vulmar mesmo, né? Zero de Jesus. É vazio. Não está pleno, não transbordou. Deus é infinito e nós somos finitos. Até um paradoxo, é humanamente impossível chegar a esse nível de plenitude, ser completamente cheio, mas a regra de Deus para nós é esta: é tudo ou nada. Ou você se enche, ou não serve. Ou é santo, ou você é um miserável pecador. Ou você se limpa, ou você está sujo. Paulo está orando e dizendo que a superabundância da graça de Deus está à nossa disposição, que o Pai Celestial, através do nosso Senhor Jesus Cristo, está nos dando. Não podemos desperdiçar, ser cheios de Deus, marcar a nossa geração. Essa é a primeira etapa, são os meios. Deu para você entender por quais motivos você pode orar? Por quem você pode orar? Como você pode orar? Olha a riqueza que Paulo está nos trazendo. Que alimento. A segunda etapa da oração ensinada por Paulo são os fins pelos quais oramos. Podemos orar uns pelos outros, e esse é os meios. Mas oramos uns pelos outros para quê? Para quê? Pelos quais oramos. Verso 20 e 21. Paulo começa a dizer: ora, oramos àquele que é poderoso. Aquele que é poderoso. Não há fraqueza, não há diminuição, não há impotência no trono de Deus. Não sei como você tem orado, com qual confiança tem orado. É importante entendermos a dimensão que Paulo está nos apresentando aqui. Não há limites para Deus. Não há limites para o que Ele pode fazer. Maria disse: olha, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que fez uma virgem ser mãe sem relação sexual, obra do Espírito Santo. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá, não há limite. Ora, aquele que é poderoso, é esse que nós oramos, para fazer o quê? Infinitamente mais. Não é só agora, é sempre. Foi, está fazendo e vai continuar fazendo. É para nos impressionar que Paulo usa os superlativos aqui para dizer infinitamente mais. Não dá para medir. Deus continua operando, querendo você ou não, Ele vai continuar sendo Deus, operando maravilhas. Quais são os fins que nós oramos? Oramos a um Deus poderoso, oramos para a sua glória, oramos a um Deus que age infinitamente mais. Ele diz assim: do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Somos realmente limitados no nosso pedir, achando que Deus não fará determinada coisa por nós. Ele é capaz de fazer mais, muito mais do que pedimos, na verdade, até mais do que nós podemos imaginar. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode. E Ele faz isso tudo conforme o seu poder que opera em nós.
Preste atenção, aí está a chave. Aí está a chave. Se você não se encher desse poder de Deus, você está no básico. Tem que mudar. A chave é Deus operando em nós. Você é um canal que tem que estar sempre limpo para continuar sendo usado pelo Senhor. Para Deus operar através de você. Você é um canal. Você tem que orar pelo seu pastor, pelos presbíteros, pelos irmãos, para que sejam canais limpos sempre. Para que seja a obra de Deus, é Deus que está fazendo. O ministério não é de fulano, ciclano ou beltrano. O poder que opera é o de Deus, através da igreja. Infinitamente mais do que temos pedido, pensado. A chave é Deus opera. Deus opera. Quais são os fins? A glória dele. Se tivermos que colocar luzes aqui, é nele. Importa que ele cresça. Somos apenas instrumentos. Apenas instrumentos. Ou seja, fomos fortalecidos pelo seu Espírito Santo, oramos no poder do Espírito, é Ele, este poder que está sendo ativado em nós. Se o Espírito Santo nos abandona, sabe, se ele sai da casa, se o poder é esvaziado, nada podemos fazer. Paulo vai dizer aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso suportar perseguições, angústias, lutas, desafetos, escassez, doença. Posso proclamar, operar, fazer sinais naquele que me fortalece. Verso 21. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Diz ele, amém, que assim seja. O fim último de todas as coisas, inclusive a nossa oração, será sempre a glória de Deus. A glória de Deus, não o nosso bem-estar, não a nossa vontade, a nossa própria glória. A glória de Deus, esse é o fim último de todas as coisas. Paulo nos deu os meios, mas o fim último é a glória de Deus. Tudo que Deus vai operar na igreja, porque nós estamos orando pela igreja, é para que no final das contas seja dado ao Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é Ele, toda honra e toda glória é Ele. Ele fez todas as coisas para a sua glória. Diz ele, na igreja, a glória de Deus está sendo manifesta por toda a eternidade, no corpo que Ele redimiu, é na igreja que Ele estabelece a sua glória. É no corpo. O mundo quer conhecer a Deus, olhe para o corpo de Cristo, olha para a igreja, olha para o edifício que Ele levantou, que as portas do inferno não podem prevalecer. Olhando para nós, vamos orar por isso, para que o mundo possa ver a glória de Cristo em nossas vidas. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A glória de Deus brilha através de nós. Que privilégio, precisamos orar por isso. Deus, resplandeça a tua glória em nossas vidas, Senhor. Queremos ser transformados de glória em glória, Senhor. Queremos ser cheios do Senhor. Que o mundo, ao nos ver, veja a tua glória. Glória que não desvanece, não vamos precisar tampar o rosto. Onde estivermos, vamos brilhar a tua glória. O Cristo será visto. E alguém vai dizer assim, aquele é um homem de Deus ali, tem uma mulher de Deus, tem um jovem de Deus, Deus opera na vida dele, Deus é presente na vida dele. Quem sabe ser confundido com o próprio Cristo.
na igreja. E diz assim: e em Cristo Jesus, a glória de Deus manifesta no corpo, na igreja. É a mesma glória que flui da cabeça, o Senhor da igreja. Seu corpo manifesta a glória, o cabeça é glorificado. A igreja diz assim: a Ele pertence todas as coisas, a Ele a glória. E diz assim: por todas as gerações, para todo sempre, literalmente todas as gerações, pelo século do século, uma expressão muito forte para a eternidade. Vai passar tempo, Ele continuará recebendo louvor, honra e glória, louvor, honra e glória. Você sabia que nesse momento serafins, querubins, anjos e arcanjos estão contemplando a face dele e adorando? E que não diminuiu e nem aumentou sua glória, porque ele tem toda a glória e ele não reparte com ninguém. E ele passou um óleo na igreja e disse assim: a minha glória será apresentada através da igreja. O método da glória de Deus é o caminho, o canal é a igreja. Com esta oração e bênção, Paulo conclui essa porção dessa epístola sobre o que Deus fez por nós e sobre a nossa alta posição em Cristo Jesus. Os 3 primeiros capítulos dessa carta, não sei se você tem noção da revelação de Paulo aos Efésios, onde ele nos coloca. Pelo que você vai orar hoje? O que vai mover suas orações de hoje agora para frente? Quais são os meios que você vai orar? Para quais fins você vai orar? Qual é o propósito? Quero concluir chamando sua atenção, primeiro, a buscar os meios legítimos, os caminhos mais altos, as bênçãos espirituais, ao desenvolver sua vida santa de oração diariamente. Luta contra o aqui e agora, lute contra o materialismo, contra o seu eu, vontades contrárias à vontade de Deus, lute contra isso. Por isso, ore promovendo a glória de Deus. Quais são os meios? Eu vou ser um intercessor. Eu vou me colocar de joelhos por esta causa. Se depender de mim, a igreja vai permanecer de pé. Amados, a nossa sala de oração deveria ser aqui, porque não teria lugar, porque lá era pequeno. Quando falar em oração, a gente deveria falar: estou dentro, sou um intercessor. É lamentável ver uma semana de oração com 10, 12 pessoas, sendo que tem uma igreja inteira que podia se mover. Se você não puder vir na semana de oração, seja zeloso. Separe no mínimo 1 hora no dia para você orar pela igreja. 1 hora. Chore diante de Deus pela igreja. Chore. Pelo menos 1 hora por dia. Não vou poder ir lá, mas eu vou estar aqui. Eu creio que Deus vai operar. Mas não negligencie esse privilégio. Segundo, chama sua atenção a buscar compreender que mesmo que tenhamos orado limitadamente, nossa visão míope, Deus pode fazer ilimitadamente. Os resultados serão sempre maiores. Sempre maiores. As nossas orações não determinam e não limitam a ação e o poder de Deus. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo de Deus ora em nós, por nós, geme em nossas orações, com gemidos que não tem como explicar, inexprimíveis. Você achou que fez uma bela oração, o Espírito Santo diz assim: é pouco, nós vamos fazer mais, infinitamente mais. Pensou pequeno. Eu tenho orado para Deus dar visão para a igreja, para a gente sonhar com coisas grandes que Deus vai fazer, e sempre serão pequenas, porque Deus vai fazer mais. Nós não podemos limitar na nossa oração
A ação de Deus, louvado seja Deus por isso. É por isso que nós não podemos fazer a obra de Deus limitada no nosso orçamento. A gente planeja. O coração do homem faz planos. O tesoureiro sofre. Mas Deus faz infinitamente mais. E surpreende todos os dias. Porque Deus não trabalha com o nosso dinheiro. Nem com a nossa força. É na força dEle. Quando a gente encaixa a visão nossa com a visão dEle, que a gente consegue compreender essas coisas, a gente passa a investir no reino de Deus, dizendo assim, eu quero participar do que Ele está fazendo. Todas as coisas cooperam, não somente para o bem daqueles que amam a Deus, mas cooperam para a glória de Deus. Deus vai fazer mais, irmão. Muito mais do que você tem sonhado. Saiba que seus sonhos, suas orações sempre serão pequenos diante do Deus que pode fazer muito mais, infinitamente mais. Mais. Precisamos orar com o propósito de promover a glória de Deus e o bem espiritual da igreja, o crescimento do reino. Quais as bênçãos, ou o que tem motivado nossas orações, meus irmãos? Às vezes achamos, olha, sonhamos grande. Não sonhamos, não. Será que sonhamos com o que Deus está sonhando? Você entendeu? Dá para você compreender o limite do amor de Deus? Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Que o Santo Espírito de Deus nos desperte, nos ajude, no nome de Jesus.